Pessoal, chegou a hora de honrar os nossos compromissos, né? Precisamos honrar aí todos os compromissos a pagar que a empresa tem. Então, organizar as contas mensais, né, por data de vencimento. Então, tem que ser organizado por data de vencimento. Como conversamos lá no Contas a Receber, os controles financeiros, o controle mensal de contas a pagar, ele pode ser feito também. Tem empresas que fazem formulários, tem empresas que não têm recursos, né? Recurso tecnológico, acaba comprando agenda, fazendo seus controles dessa forma. Aqui será disponibilizada uma planilha para vocês, ao qual estaremos aí desenvolvendo, mostrando passo a passo para vocês. Então é importante frisar e lembrar vocês que o controle mensal de contas a pagar e contas a receber, né, eles são organizados por data de vencimento, não pela data de emissão. Então vamos lá. Esse controle ele traz algumas vantagens para a empresa, né? Por exemplo, ele pode estabelecer prioridade de pagamentos em caso de dificuldades financeiras. Então, ele vai estabelecer qual que você tem que pagar, principalmente pela questão dos fornecedores, né? Temos que ter muito cuidado em questão da operação da empresa. Não podemos deixar faltar dinheiro para a operação da empresa, que vai ser o capital de giro que a gente vai estar trabalhando sobre isso. Além disso, ele controla o montante de compromissos já vencidos, não pagos, em uma situação de dificuldade financeira, né? Também ele vai fornecer informações aí importantíssimas para a elaboração do nosso fluxo de caixa. Então é importante essas informações para que seja elaborado o fluxo de caixa. Lembrando que temos que tomar muito cuidado com essas informações, né? Não adianta eu ter um formulário todo bonito, todo preenchido e essas informações não ser sempre atualizadas, né? É importante também destacarmos aqui que para a concessão de crédito é fundamental aí a confecção de um bom cadastro e também consulta a órgãos, né, como SPC, CDL, Serasa, entre outros, né, consulta de cheques. Então é imprescindível isso, né? Então essas consultas, esse bom cadastro vai minimizar aí as chances de inadimplência, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a inadimplência. Por isso essa necessidade de ter um setor de crédito de cobrança também que funcione, né? Que organize de forma que não aumente ou não tenha inadimplência, né? O ideal é que não tenha inadimplência, mas a gente não sabe as dificuldades financeiras de cada um, então temos que tomar muito cuidado com isso. Aqui nós temos a planilha, né? Nós temos a planilha do controle mensal de contas a pagar. Então, pessoal, temos que lembrar que na empresa todos os compromissos têm que ser registrados, todos. Eu tenho vários controles, né? Eu tenho o controle de contas SRB, a entrada de dinheiros é feito pelas vendas, né? O contas a pagar, ele tem mais contas, né? Então, às vezes se torna até mais difícil de controlar pela quantidade de contas que tem a pagar. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Pode ser feito aí de maneira, né, utilizando essa planilha aí, e os boletos bancários, né, as contas que tem a pagar, pode ser organizado aí numa pasta safonada que vende em papelarias aí, que tem os numerais de 1 a 31, e você vai colocando e organizando por data de vencimento. É importante frisar isso. As contas têm que ser organizadas por data de vencimento, porque senão eu vou me perder e acabar pagando em atraso, e pagamento em atraso pode gerar juros para a empresa, né? Pode gerar juros para a empresa. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que sejam pagos em dias. Então, diariamente esse controle tem que ser consultado para ir identificando, né,
um planejamento aí para que possa ser quitado todos os débitos, todas as contas. Então, é muito importante. Temos que lembrar também que a falta de pagamento a um fornecedor, né, aí, vai causar a nossa inadimplência em relação ao nosso fornecedor. Dessa forma, o que vai acontecer, pessoal? Podem ser as nossas compras, né, podem ser suspensas diante do nosso fornecedor. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Precisamos honrar os nossos compromissos diariamente, para que não pagamos juros e também não ficamos inadimplentes com os nossos fornecedores. Então, vamos mostrar aqui como é que funciona a nossa planilha. Aqui nós temos esses 4 primeiros campos aqui, que é os pagamentos com vencimento hoje, os pagamentos com vencimento amanhã, o total de pagamentos a vencer e os pagamentos vencidos. Esses 4 campos eles são automáticos a partir do momento que eu começo a preencher a planilha. Na medida que eu vou alimentando, né, colocando as datas e os valores, né, vai alimentando esses campos. Eles são automáticos, eles são totalizados automaticamente. Sempre eu tenho a data de hoje, porque aí eu acompanho quais os vencimentos que tem hoje, quais os vencimentos que eu tenho durante determinado período. Isso é imprescindível para o planejamento da empresa. Isso aqui também são informações que vão ser gerenciadas e fornecidas para a elaboração do fluxo de caixa. Então, vamos pegar aqui. Aqui nós temos sempre a data do dia, tá? Então, se eu for abrir amanhã foi dia 10, ele vai trazer dia 10. Que aí eu vou acompanhando esses vencimentos. Então, vamos pegar o primeiro aqui. Vamos pegar um fornecedor, o cadastro de um fornecedor. Né? Vamos pegar aqui o fornecedor beta. Né? Vamos pegar o fornecedor beta. Né? Descrição, foi compra do produto, vamos colocar aqui do produto X, né? Que nós utilizamos essa mesma descrição lá na área de vendas, né? E temos aqui o valor da parcela, né? Qual o valor da parcela você paga nesse mês? Às vezes compramos de fornecedores a prazo, em mais de um pagamento. Se compramos em mais de um pagamento, então nós temos que cadastrar cada pagamento. Eu não posso cadastrar só um único pagamento, já que eu vou ter, né, 2, 3 pagamentos. Então eu tenho que cadastrar de acordo ou vencimento. Por isso que eu falei com vocês, tem que ser organizado por ordem de vencimento. Okay? Então, qual o valor da parcela? Suponhamos que eu tinha comprado R$ 1.200. Esse R$ 1.200 foi o valor total da minha compra, mas eu vou pagar ele em 3 parcelas. Né? Se eu vou pagar em 3 parcelas iguais, vai ter 3 parcelas de R$ 400. Então, suponhamos que a parcela desse mês, o valor é R$ 400. Então, essas compras, né, quando eu fiz as compras, eu informo lá o valor da minha compra. Então, o valor da minha compra foi R$ 1.200. Né? Foi R$ 1.200. Esses R$ 1.200 foi dividido em 3 vezes. Então, eu tenho o valor da compra. E aqui eu estou cadastrando os meus pagamentos, né? As minhas obrigações que eu tenho perante aos meus fornecedores. Então, se minha compra foi de 1.200 e foi 3 pagamentos, né? Então eu vou cadastrar cada pagamento no seu período, que seja em setembro, que seja em outubro, que seja em agosto, né? Então, voltando aqui para o período de agosto, então, hoje, 9 de agosto, nós vamos colocar aqui fornecedor beta, né? Fornecedor beta, descrição do item, compra do produto X, olha aí. Então, estou cadastrando o fornecedor. A parcela desse mês, do mês de agosto, é R$ 400. A data de vencimento dessa parcela pode ser hoje, pode ser amanhã, né? Eu tenho que lançar. Então, vamos supor que o vencimento dela seja hoje. Então, 9/8/2021. Então, já aparece aqui com vencimento hoje para mim. Né? Então, ele vai totalizando aquilo que eu falei com vocês. Se a parcela, né, se eu cadastrei essa parcela desde o dia 1º, eu vou vir cadastrando diariamente os meus compromissos.
Então, se foi dia 8, por exemplo, dia 8, né, foi domingo, né? Então, dia 8 o vencimento. Então, ela já aparece para mim em pagamento vencido, né? Então, eu tenho que tomar providência. Então, eu tenho que lembrar que os boletos bancários, que eles são vencidos em dias que não é aberto o banco, né, ele pode ser pago no primeiro dia útil posterior. Então, sábado e domingo, como o banco não é aberto, não tem como eu quitar, né, um boleto. Eles me permitem, eu não vou pagar juros, eles me permitem aí que eu pago, prorrogo até segunda-feira. Né? Então, esse vencimento aqui, apesar de ter sido ontem, eu não vou pagar juros por ele. Né? Então, a data efetiva, eu já providencio o pagamento para hoje. Né? Apesar dele estar atrasado, mas ele está dentro do prazo de pagamento. Então, pegando outro fornecedor aqui, fornecedor Alfa aqui, por exemplo, né? Fornecedor Alfa, compra do produto Y agora. Vamos colocar do produto Y, né? Então, compra do produto Y. Suponhamos que o valor da parcela seja R$500 e a data de vencimento seja dia 15, por exemplo, 15/8/2021. Então, nós temos o vencimento aqui. Olha aí, total de pagamentos a vencer. Então, eu tenho o total. E quando eu falei com vocês, né, eu falei que ele controla o montante, né, ele controla as prioridades, ele vai me mostrar quais são os fornecedores que estão próximos de vencer, que estão vencidos e que eu tenho que ter prioridade. Né? Lembrando que eu tenho que pagar todas as contas para não gerar juros. Né? Para não gerar juros para a empresa. Então, aqui ó, eu tenho ainda a informação da data efetiva de pagamento. Né? Então, supondo que hoje eu já paguei, que hoje eu fiz o pagamento dessa dívida aqui. Então, dia 9/8/2021. Então, eu fiz o pagamento da dívida, ele já desaparece aqui em pagamentos vencidos. Então, essa data efetiva é a data com que eu efetivei realmente, eu paguei, eu quitei, né? E aí a gente pode colocar até observação, criar mais um campo aqui de observações, por exemplo, e colocando aqui nesse campo de observações que o pagamento foi feito via cheque, o pagamento foi feito via boleto, então aqui eu considero. Isso vai me trazer informações, né, que vai facilitar, né, o percurso do dinheiro, né, que essa é a finalidade nossa. O número de parcela pode ser que essa seja a segunda parcela, né, num total de 3 parcelas, olha aí, num total de 3 parcelas. Então, pessoal, veja bem, se eu paguei o fornecedor beta, que venceu ontem, venceu dia 8/8, né, a segunda parcela, e tem mais uma parcela, então outubro eu terei ele aqui também, aí, ó. 8/10/2021, olha aí, vai ser 8/10/2021. Vai ser a parcela 3, né? Vai ser a parcela 3, um total de 3 parcelas. Então é isso que eu tenho que cadastrar. Então, se tiver 10 parcelas, eu vou cadastrar 10 parcelas. Normalmente, fornecedores são menos parcelas, né? Mas às vezes eu tenho um financiamento, às vezes eu tenho um empréstimo, eu tenho que colocar aqui todos, registrar todos os pagamentos que eu tenho que fazer. Então, eu tenho setembro, né? Aqui foi para outubro, nesse caso aqui o meu pagamento é setembro, né? Vamos voltar para setembro. Então, se o primeiro foi em agosto, o segundo é em setembro, né? Então, só corrigindo aqui, o de outubro vou apagar, ok? Então, a primeira parcela, se eu for considerar aqui que o fornecedor beta, eu paguei a segunda parcela em agosto, a primeira parcela foi julho, né? Foi julho. Então, vamos supor aqui que eu paguei esse fornecedor mês passado, né? Eu tinha lançado todos os dados, né? Então, fornecedor beta. Então, aqui, compra do produto X, olha aí. Valor pago da parcela R$400, né? O data de vencimento foi 8/7, né? E a data de pagamento foi no mesmo dia, 8/7/2021. Parcela 1, no total de 3 parcelas. Então, veja bem, pessoal,
A primeira parcela foi paga, eu não paguei juros, né? Então, é interessante que eu posso colocar aqui um campo de observação, né? Eu posso criar na minha planilha um campo de observação, onde esse campo de observação ele vai me mostrar aqui o que realmente aconteceu. Supondo que nesse boleto bancário aqui, eu paguei ele dia 15/7, ou seja, eu paguei ele em atraso. Foi pago em atraso. Ou seja, uma semana de atraso. E pode ser que o meu fornecedor, né, ele não vai me dar dias de graça, então pode ser que ele tenha me cobrado juros. Então pode ser que ele tenha me cobrado. Eu venho aqui e coloco que o valor pago foi de, valor pago foi de, um exemplo, né, R$410, né, R$410, sendo R$10 de juros, né, sendo R$10 de juros cobrado pelo fornecedor. Então, tá aqui, eu tenho um campo de observação, né, eu tenho um campo de observação. Ou eu já venho aqui e coloco 410 e coloco só o campo de observação. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, para mim não pagar em atraso. Por isso que eu falei na minha questão de organizar por data de vencimento, né? Se eu organizar por data de compra, pode ser que um fornecedor me deu 45 dias, pode ser que outro me dê 30 dias, pode ser que outro me dê uma semana. Então, eu tenho que organizar por data de vencimento, tá bom? Então, aqui é só observação. Então, os 3 pagamentos estão aqui, ó, o pagamento de 1.200, está aqui a parcela 1 em julho, a parcela 2 em agosto e a parcela 3 em setembro. Então, a de setembro ainda não foi pago, né? Ainda não foi pago. Se eu quiser também, eu posso acrescentar aqui a data efetiva de pagamento, eu posso criar aqui juros também, valor total pago, eu posso criar também o valor da parcela e o valor pago. Então, isso aí facilita, né, todo o destino que foi direcionado aí o dinheiro da empresa, e isso é importante, ok? Então, pegando mais uma aqui, fornecedor alfa, compra do produto, vencimento 15/8, né? Foi a parcela, vamos colocar aqui a parcela 2 também, 2, né? De 3 também. Então, eu vou ter que cadastrar em setembro a mesma coisa, né? Então, aqui vai ser produto, o produto Y, né? Para ficar melhor. Então, eu tenho o produto Y aqui, então vou ter que cadastrar aqui, né? Aqui foi o fornecedor alfa, só para a gente corrigir, fornecedor alfa, e aqui o fornecedor beta, né? Fornecedor beta. Então, aqui foi compra do produto Y, olha aí, foi de 500, o vencimento dele é 15/10, né? Agora, 15/9, desculpa, 15/9. Setembro é o mês 9, 15/9/2021. E aqui também corrigindo, né? Vai ser 8/9, né? 8/9, não 8/10. 8/10 se fosse no mês de outubro. Então, olha aí. 15/9, então aqui, essa parcela 2/2. Olha aí, é a última parcela. Então, aqui me indica que, ó, aqui está acabando as parcelas referente a esse fornecedor. Então, precisamos ir colocando, né? Reforçando aí se eu tiver despesa, eu tenho despesa, então vou voltar para agosto, né? Eu tenho aqui telefone, né? Tem a despesa de telefone. Então, chega o boleto, né? A nota fiscal, quer dizer, chega a nota fiscal do telefone. Essa nota fiscal, você pode pegar, né? Colocar ela lá na pasta sanfonada no dia do vencimento dela, né? Então, aqui, telefone, né? Conta de telefone, vou colocar aqui. Valor R$250, né? O vencimento pode ser que seja dia 16/8/2021.
Esse aqui, pessoal, é uma parcela 1 de 1, né? A parcela 1 de 1, bom? Porque a conta de telefone, a menos que você tenha dividido essas contas, né? A menos que você tenha dividido essas contas, ela vai ser 1 de 1, ok? Então vamos lá, água, vamos cadastrar outra conta de água, né? Então, aqui eu posso colocar, né, a operadora, posso colocar a operadora, né? Conta de água, né? Ou então eu posso colocar aqui, enfim, colocar aqui, no caso nosso aqui, a Copasa, né? Então a Copasa aqui foi R$190, né? E o vencimento, né? Posso colocar o vencimento aqui, o vencimento dia 20 de 8 de 2021. Aqui no caso também vai ser, né? Vai ser 1 de 1. Né? É uma parcela, a parcela desse mês, e o total de parcela é 1. Quando for mais de uma parcela, é lógico que eu vou colocar o total de parcelas e cadastrar no próximo período. Então tem que tomar muito cuidado. Aqui eu venho colocando todas as minhas contas, né? Então olha aqui, o total a vencer. Eu tenho o total a vencer aqui, né? O total a vencer de R$940, né? Eu vou colocando. Então os 400 aqui já foi pago, então ele não é total a vencer. Ele já foi pago. Então tem 500 mais 250, 750 mais 190 vai dar os 940. Esse é o total que eu tenho a pagar. A partir daí eu começo a fazer o meu planejamento, né? Então essas informações que nós vamos levar para o fluxo de caixa. Tudo que vai vencer, né? Aqui eu já faço o controle dos vencidos também. É isso que é importante. Então, se essa parcela aqui não tiver sido paga, né? Não tiver sido paga, olha aí, eu tenho 940 a vencer e R$400, né? R$400 vencido. Então, eu tenho que providenciar para ir tentando aí a minimizar as multas e os juros, né? Então, essa aqui, vou colocar aqui que é pago, né? Se eu colocar aqui pago, ele já vai aparecer para a gente. Então, veja bem. Aqui no final, aí eu vou colocando todas as despesas. Então aqui, o valor das parcelas a ser paga no mês foi R$1.340. Então eu estou somando os R$900, 940 que não foram vencidos, né? Que ainda temos a pagar, temos prazo, está dentro do prazo para pagar, e temos o prazo vencido, né? O que já foi pago. Está vencido, mas foi pago no dia sem pagamento de juros, né? Então nós temos que trabalhar para não pagarmos juros, né? Como eu falei, os juros pode aí, vai acarretar prejuízo na minha rentabilidade, vai diminuir a minha rentabilidade, né? Então tem que tomar muito cuidado. Aqui eu posso ir colocando todas as despesas, né? Então eu posso colocar aqui mais despesas aqui, por exemplo, pagamento de funcionário. Vem colocando aqui. Quando que eu faço pagamento de funcionário? Eu faço todo dia 20. Então, eu vou colocar aqui funcionário. Posso colocar aqui Marcos Alves. Então, olha aí. O valor da parcela, né? Vamos colocar aqui, você vai colocar qualquer valor aqui, R$2.000. E sempre dia 20. Posso colocar que é dia 20, dia 5. Se eu colocar dia 5 do 8, pessoal, aí eu tenho que colocar em ordem de vencimento. Então, eu cadastro ele primeiro. Dia 5, dia 20 do 8 de 2021. Né? Então, parcela 1 e o total de parcela 1. Sempre vai ser assim. Né? Sempre sendo dessa forma. Então, eu preciso ir cadastrando todas as minhas despesas. Né? Eu tenho despesas, eu posso ter aí também contabilidade, né? Despesas de contabilidade, né? Despesas com contabilidade. Então, tá aqui. Né? Então, o fornecedor aqui, ó, pode ser, sei lá, vou inventar um nome aqui, JN Contabilidade, olha aí. JN Contabilidade, descrição, serviços, né? Contábeis, prestação de serviços contábeis. Né? Então, aqui eu posso colocar. Aqui eu posso descrever da mesma forma, né? O pagamento.
fornecedor Marcos Alves, e aqui eu tenho, né? Posso colocar aqui pagamento funcionário, olha aí. Então eu venho lançando todos, né? Todos, os serviços contábeis eu pago, né? Vamos colocar aqui que eu pago, sei lá, R$200, e todo dia 21. Então, olha aí, vou sempre colocando. Sempre aqui parcela 1 de 1, né? Apesar que eu vou pagar 12 meses, a não ser que eu queira colocar aí, eu posso colocar 1 de 12, vou colocando as parcelas. Mas aqui, como o valor é um só, eu digo que você já coloca a parcela do mês, né? Cada mês vai ter sua parcela. Né? Porque você não pega aí um ano dividido, né? Eu não fiz uma compra, né, de uma prestação de serviço para pagar em 12 meses. Na realidade, eu vou pagando mensal. Mas o contrato que vai determinar. Então, pessoal, aqui, como vocês puderam perceber, nós vamos cadastrando, né, todos as despesas, os gastos. Se eu tiver impostos, vou ter que colocar impostos, né? Às vezes tem imposto, INSS de colaborador, fundo de garantia, todos os compromissos que eu tenho que colocar. Né? Então, todos os compromissos, tanto os impostos, fornecedores, as despesas, né? Aí tem pessoas que podem colocar assim, eu posso colocar tudo, contas a pagar? Pessoal, quando você coloca tudo em uma conta, você não vai saber, né, quais os gastos que você tem. Então aqui nós vamos separando, né? Você viu que nós estamos separando telefone, água, posso colocar aqui também internet, né? Então tem meu pagamento de internet. Então serviços, né? Serviços de internet. Então, se eu colocar serviço de internet, vamos colocar aqui R$99. Né? Qual o vencimento? Dia. Se eu colocar ele já vencido, né, vai aparecer para mim como já vencido e não foi pago. Né? Olha lá, 99 não pago. Eu tenho um total a vencer de 3.140, já paguei 400 e tem que não está vencido. Né? 3.140 não está vencido. E o 99 está vencido. O ideal é que eu coloque aqui por data de vencimento, todas as datas de vencimento. Então, se minha conta de água vence todo dia 15, eu já cadastro, né? Ela chegou, eu já vou lá e faço o cadastro dela. Minha conta de telefone chegou, vou lá e faço o cadastro dela. Né? Aqui tem conta de energia, CEMIG, né? Vamos colocar aqui a CEMIG. Né? Então, CEMIG... serviço de energia, olha aí. Serviços de energia ou conta de luz, né? Energia. Então, seja um valor de R$275. O vencimento é dia 10. Se eu colocar dia 10 aqui, né? Vou colocar dia 11 ou dia 5 do 8. Olha aí, ele vai estar. Já vai aparecer para mim também vencido, né? Já vai aparecer vencido. Então, por isso que é importante, como eu falei com vocês, né, uma das vantagens que a gente tem nesse controle é que ele me mostra, né, as prioridades que eu tenho em relação aos pagamentos em caso de dificuldade, né? Então, se eu tenho um fornecedor que está vencido, então vamos tirar que não foi feito esse pagamento aqui também. Então, veja bem, eu tenho 744 aqui que não foi pago, né? E aí nós temos que, né, correr atrás do fornecedor, tentar negociar para amenizar os juros, né? Água, aqui você tem vencido internet e CEMIG, né? Então eu tenho que verificar aí qual que é a taxa de juros que eles vão me cobrar, qual que é a taxa, qual que é a multa, né? A multa que eles vão me cobrar. E priorizar esses pagamentos, né? Aí eu tenho o fornecedor. Se eu não pagar o fornecedor, ele não vai me fornecer mercadoria, né? Se eu não pagar a luz, como é que eu vou trabalhar dentro da empresa com luz, sem energia, né? Então, por isso que eu falei com vocês, a gente vem
priorizando em caso de dificuldades. O ideal é que pagamos tudo em dias, né? Temos que pagar tudo em dias. Aí evitamos todos os juros. Então, como eu falei das vantagens, controla, né, o montante de compromissos já vencidos, né, e não pagos ainda, né. Me mostra os que já foram pagos, então onde tiver a data efetiva de pagamento, ele vai me mostrar que já foi pago, né, já me mostra que já foi pago. E além disso, uma das outras vantagens, me mostra aí o fornecimento de informações para a elaboração do nosso fluxo de caixa, né? Então, é importante fazermos todas essas observações, né? E só frisando, reforçando para vocês, em casos de tiver mais de um pagamento, eu cadastro a parcela, não o valor total. Eu preciso acompanhar, né? Se eu for pegar aí lá na minha pasta sanfonada, né? Se todos os vencimentos são três, então vamos pegar esse fornecedor aqui, o Beta. Todos os vencimentos dele é dia 8, então dia 8 do 7, 8 do 8 e 8 do 9. Então todas as boletas vão estar juntas, 8 do 7, 8 do 8 e 8 do 9. Aí eu tenho que tomar cuidado, né, para me pegar do vencimento certo e pagar, né? Porque como elas vão estar no mesmo dia, que o vencimento dela é no mesmo dia, todo dia 8, se eu pego a fatura errada, eu tinha que pagar a 8 do 8, paguei a 8 do 9. E aí vai ser uma complicação, é retrabalho, eu tenho que ir lá na empresa, pedir ela para mudar a forma de pagamento, né, que eu paguei o recebimento dela, que é referente tal duplicata, aí vai gerar um tempo, né, e até resolver isso pode ser que eu tenha que pagar juros, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, ok? Então se organizem, esse controle mensal ele tem que ser organizado, ele tem que ser todo preparado, né? A confecção dele é importante para que você organize sua vida financeira, para que você pague suas dívidas, que suas dívidas sejam diárias, semanais, mensais, né? E você tem aí também saber qual foi o valor que você pagou no mês. E controlar também todos os pagamentos que não foram pagos ainda, né? Todas as minhas dívidas que não foram pagas, ok? Lembrando também que as empresas que têm o software, que já utiliza software já tem software prontos, né? Elas devem emitir o relatório diário, né, do que tem a pagar e providenciar o pagamento, né? Então, tem empresas que já têm esse controle. Então, no caso, quem não tem esse software, né, quem já não se utiliza de tecnologia, tem que fazer no mínimo essa planilha, né? Faz essa planilha, preenche e todo dia, né, pode ir emitindo ou verificando aqui quais são as contas que tem a pagar. Então, eu verifico aqui, eu tenho a conta, né? Eu tenho o fornecedor Beta para pagar. Então, se eu for pegar aqui, o Beta venceu ontem, eu vou pagar hoje, então eu já vou lá na pasta, omito esse relatório aqui, já vou lá na pasta, né? E já verifico se existe essa duplicata lá. Se não existir, né, o boleto bancário, eu tenho que ligar para o meu fornecedor para ele me mandar, para mim assim poder fazer o pagamento, né? Tem fornecedores que mandam os boletos junto da nota fiscal. Tem fornecedores que acabam trazendo. Então eu preciso estar atento a isso, né? É uma responsabilidade minha. Se minha conta de água não chegou, se minha conta de luz não chegou, que eu vou lá e cobro para mim não pagar a multa, né? Senão a gente acaba aí correndo atrás disso. Então os serviços, né? E hoje a maioria dos fornecedores, né, eles mandam o boleto bancário junto com a nota fiscal. Então eu já verifico, vou lá, confiro, né? Então eu tenho esse relatório aqui que me dá esse suporte, né? Então todos esses compromissos que eu cadastrei aqui é porque chegou a nota fiscal, né? Mas tem fornecedor que chegou a nota fiscal, mas não chegou o boleto, né? Como eu cadastrei aqui, eu sei que o boleto, se não chegou, eu vou ligar para o fornecedor pedindo ele que me envie aí o mais rápido possível, para que a minha empresa possa fazer o pagamento. Então temos que tomar cuidado. Então por isso que essa verificação ela tem que ser diária, tem que ser todos os dias, tem que ser feito esse relatório, né? Tem que ser gerado esse relatório,
Pode acontecer, às vezes, que a empresa esteja passando alguma dificuldade financeira e não tenha como quitar, né? Aqui no caso do dia 8 não foi quitado, pode ser que eu não consiga quitar hoje, não consegui quitar a internet também, a internet e a CEMIG, e pode ser que amanhã entre algum dinheiro, eu já venho e quito esses fornecedores. Né? Então aí eu vou ter vários outros tipos de conta, né, que eu tenho que pagar, papelarias, né, eu tenho aí os materiais de apoio à administração, então pode ser que eu precisei de caneta, papéis, então eu utilizei despesas com papelaria, posso ter juros, às vezes eu paguei juros, né? Então eu tenho que sempre colocar todas as despesas, né? Todos os meus compromissos que eu tenho junto, né? Junto do contas a pagar para que não fique nenhum débito meu a pagar, para não gerar os juros, ok, pessoal? Então fiquem atentos, né? Fiquem atentos, façam o cadastro, as informações têm que ser preenchidas diárias, o relatório tem que ser emitido diariamente, né? Eu ainda sugiro que seja feita uma antecipação aí, né? Porque às vezes quando você faz um planejamento, né? Às vezes a gente faz um planejamento mensal, aí nós passamos a fazer um planejamento semanal também, para mim saber tudo que tem que vencer nos próximos 5 dias, nos próximos 7 dias, para saber se a empresa ela tem, né, dinheiro, valor suficiente para honrar esses compromissos. Né? Então nós temos que tomar esse cuidado. Se eu faço esse planejamento antecipadamente, eu consigo honrar os meus compromissos. Aí eu vou saber se eu vou precisar de dinheiro, eu vou saber se eu estou sobrando dinheiro, né? Então aí a gente vai estar falando mais sobre isso nos fluxos de caixa também, né? Se eu tenho dinheiro para pagar, eu pago meus fornecedores. Se eu não tenho, como eu vou arrumar esse dinheiro, de que forma eu vou arrumar esse dinheiro. Então a gente tem que criar políticas para que não paguemos com atraso, né? E temos que criar políticas para que sobre dinheiro, para que a empresa tenha sobra, né? E que essas sobras sejam o lucro da empresa, né? Que a empresa tenha lucro. A empresa, uma das finalidades dela é maximizar o investimento. Então nós precisamos honrar esse compromisso. E às vezes quando a gente começa a pagar juros, a rentabilidade da empresa vai diminuir. Ok, pessoal? Então fiquem atentos. Né? Preencha os dados, acompanhe os valores, aqui embaixo vai ter o total, né? Tudo que tem que ser pago no período, então no mês de agosto, né? O que vai, todos os compromissos que foram cadastrados aqui. Então o total a pagar de 3.914. Quando eu faço essas previsões, quando eu vou cadastrando esses compromissos, eu já sei que eu vou precisar nesse período aqui de 3.914. É o que eu vou precisar para pagar. Então aí a empresa planeja essas políticas aí e vão conseguir esses 3.914 para honrar esses compromissos e não pagar juros, né? Para não acontecer. Ok? Então fiquem atentos e para que não paguem juros. Finalizando aqui o controle de contas a pagar, mensal de contas a pagar, lembrando que as planilhas, os softwares que foram utilizados, ou às vezes um caderno, uma agenda, ela tem que ser adaptada às características do negócio, né? Então, eu preciso que o software que eu contratei, a planilha que eu estou utilizando, ou se eu estou utilizando um formulário, se eu estou utilizando um caderno, uma agenda, que seja adaptado ao funcionamento do negócio, porque aí vai ficar fácil acompanhar todo o processo, né? Eu não posso, às vezes, mudar todo um processo de um software que não me atende, então tem que tomar muito cuidado. Tem que ser adaptado às características do negócio. A partir daí, fica fácil o acompanhamento. Então, lembrando, sempre acompanhar diariamente. Lembrando, o controle ele é mensal, ele é por período, eu tenho que ir fazendo o controle mensal, mas o acompanhamento vai ser sempre diário. Ok?
Então, boa sorte para vocês e que desenvolvam as planilhas.